Olá pessoal, me chamo Gorete Varela e sou artista plástica e arte-terapeuta. A oficina Pintura Criativa em Vaso de Concreto foi criada para participar do edital de premiação da Lei Aldir Blanc, aqui no município de Recife, em 2020. Então, eu vou falar um pouquinho desse local maravilhoso que é a Reserva Cosme e Damião, que fica localizada aqui na Várzea, que é o local que eu escolhi para trabalhar o processo criativo dos alunos, né, da oficina de pintura criativa em vasos de concreto. Dando uma olhada aqui, ó, me seguindo, vocês vão ver o quanto de interferência, né, e de estímulo existe nos tons de verde, nas formas, nas folhas, né? Folhas de formatos diversos, né? Esse tapete aqui de folhas mortas, né, mas que são belas, né, não deixa de ser. E a gente vai seguindo atrás de mais estímulos. Quando a gente fala de processo criativo, a gente está falando de uma coisa muito singular, muito individual. Então, o que é que estimula, o que é que te move, o que é que te instiga para criar? E quando a gente fala aqui, nesse momento de criar, é criar plasticamente, tá? No meu caso, eu gosto muito e me chama muita atenção as folhas, tá? A textura, forma, tudo isso me dá vontade, né, de me expressar. Isso me emociona. Então, essa é a questão aqui que a gente vai explorar. Aqui, ó. Isso aqui me chama a atenção. Né? É um grupo, é um padrão, tá? De folhas, mas que tem linhas, né? Formas diferentes, tons de verde diferentes, ó. Isso é muito legal para ser explorado na composição cromática de uma foto. O que eu estou chamando de composição cromática é a organização das cores com harmonia, combinando seus tons. Aprendemos que as cores primárias são puras, o vermelho, o azul, o amarelo, e as cores secundárias, o verde, o laranja e o violeta, são as misturas dessas primárias entre si. Cores diferentes, aqui tá com fungo. Mas isso aqui tudo pode ser explorado como textura, né? Na pintura. Bonito. E surge a barca das cores. Peço aos alunos que fiquem atentos aos detalhes e às suas singularidades. Procurando aprimorar o olhar, vou utilizando a linguagem visual nas indicações que faço. Então, pessoal, a gente não pode falar de cor sem falar de luz. E aqui tem um exemplo bem legal para a gente observar como altera essa incidência. Ó. Aqui a luz está batendo de um jeito e quando a luz incide nas folhas de outro jeito, muda completamente a cor. Isso é um elemento bem importante da gente observar na nossa pesquisa aqui, né? Na mata por materiais, tá? Vamos lá. As cores responsáveis pelo surgimento de todas as cores que conseguimos perceber com os nossos olhos são conhecidas como cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. E a partir das misturas entre elas surgem as cores secundárias, que são o verde, o laranja e o violeta. Aqui nesse ambiente, a cor predominante é o verde e seus mais variados tons.
falar de tom é falar de intensidade de luz. Toda superfície muda a sua cor, ou melhor dizendo, o seu tom de cor, sobre muita ou pouca incidência de luz. Aqui no meio de uma mata, onde o sol fornece luz em abundância, o melhor exemplo são os infinitos tons de verde nas folhas das árvores. É só observar um raio de sol, tocar a superfície de uma folha e ver a magia acontecer. Quando se fala em estímulo criativo, a gente está falando de criatividade. E criatividade é uma capacidade que todos nós temos. Mas existe uma pergunta, existe um questionamento sobre isso, que é: será que todo mundo é criativo? Então, a gente acha, a grande maioria, né, das pessoas acha que ser criativo, as pessoas que têm essa capacidade ou esse dom são artistas, né, que estão no meio das artes. Engano, não são. Todos nós temos essa capacidade e a desenvolvemos. O que existe são pessoas menos estimuladas. Então, a ideia do estímulo criativo é trazer as pessoas para esse local ou locais que gerem essa sensação de poder olhar novamente para alguma coisa de forma diferente. Então, criatividade tem a ver com novidade, com o novo, um terceiro elemento que surge. Então, todos nós somos criativos e temos essa capacidade, só precisamos ser bem estimulados. Olha só esse tapete de folhas, né? Isso aqui isso é padrão, isso é textura, isso dá para fazer uma composição linda, pensando nos tons terra, né? Vejam quantos tons tem aqui. E aqui, ó, se a gente quiser explorar, a gente vem, eu vou falar um pouquinho, né? Aqui, ó, exemplo melhor de textura no ar, isso é textura, né? Textura é tudo aquilo que dá uma sensação de pegar, tátil, né? Então tá aqui essa árvore belíssima, com a textura dela. Vamos procurar mais estímulos aqui na mata. Olhando para essa imagem, você sente vontade de tocar em que elemento? Percebe os diferentes tipos de texturas que cada elemento apresenta? A folha tem uma textura lisa, já o galho seco lembra algo áspero, e o solo, com os resíduos misturados, cria um padrão bem harmonioso com todos os seus tons de cinza presentes nessa imagem. Padrão tem a ver com repetição, um mesmo elemento ou grupo de elementos que se repetem em uma superfície. Aqui na reserva, as folhas criam esse padrão e simbolicamente margeiam a estrada que nos levará a toda essa jornada criativa. As folhas estão no alto também e criam seus padrões e se multiplicam em formas e tons de verdes variados, exibindo toda a riqueza da nossa flora tropical. Percebam os galhos em formas de linha, finos, grossos, quase retos, mas na sua grande maioria são muito tortuosos. Então, trabalhar com esse tema, né, folhagem, não foi assim tão aleatório, não foi só relacionado ao meu processo criativo. Tem a ver também com a questão ecológica, né? O que está acontecendo atualmente, né, no nosso planeta, nas nossas florestas. Então, assim, o artista ele tem essa obrigação também, né, de denunciar, de fazer as pessoas refletirem sobre determinados temas, de perceberem que são capazes de transformar, né, o seu mundinho de uma forma que possa influenciar de uma forma maior, né, de uma forma mais macro. Então, trabalhar com essa temática e nessa floresta tem muito a ver com isso também, como uma mensagem ligada à preservação, né, à conscientização, à mais humanização, né, para a gente poder continuar nesse planeta, tá? Então, pessoal, chegamos ao final dessa jornada. Espero que todos com estímulos bem acionados e um festival de sensações prontas para se expressarem. Vamos para o ateliê? O varal da coleta é importante. É o resultado das escolhas feitas durante a caminhada na reserva.
agrupar por tipos de textura, por formatos, por cor. Enfim, toda essa ação ajuda a organizar um pouco as sensações. Os alunos são convidados a iniciar o processo com um estudo do tema de forma livre em um papel, já utilizando os materiais que irão colocar no vaso de concreto. Isso significa que irão pensar no que gostariam de ver pintado no suporte, criar um esboço dessa ideia e fazer escolhas de cor, forma, texturas. Esse momento serve também para aquecer o criativo, que precisa de tempo para se expandir, ocupar espaço e se expressar. No exemplo que escolhi, desenhei o formato do jarro e apliquei sobre ele o desenho de um pé de caju, árvore que amo muito, e que me possibilita utilizar vários elementos da linguagem visual. Muitas linhas surgem, formas, tons de verdes e marrons. A brincadeira é divertida. Com a ideia no papel, vamos preparar o suporte que vai receber a pintura. Depois de seco, o vaso precisará receber uma mão de base branca, que servirá para fixar a tinta e realçar as cores. E continuando com a mão na massa, a aplicação da cor de fundo escolhida após a secagem da base branca é super rápida também. Serve para realçar a aplicação que virá depois com o desenho. Chegou a hora de desenhar na peça. Isso mesmo, desenhar diretamente na superfície do vaso. Podemos sentir uma certa insegurança no começo, mas todo o processo é muito tranquilo, pois é feito com lápis e pode ser usado a borracha também.
Após o desenho, a base branca será novamente utilizada, mas dessa vez só por cima do desenho. A utilização da base é necessária para evitar que as cores que forem aplicadas ao desenho não reajam com a cor de fundo e, com isso, alterem o resultado plástico final da pintura. E, finalmente, a utilização das cores sobre o desenho. A pintura criativa é muito intuitiva e espontânea. Com as tintas e os pincéis, vou aplicando as camadas e apreciando o resultado. O vermelho irá receber o verde e o amarelo o marrom. A tinta, por ser a base d'água, numa superfície que absorve, seca muito rápido, possibilitando a utilização de várias camadas de forma rápida e precisa. O cajueiro começa a surgir diante dos meus olhos, e as mãos já não respondem ao meu comando. Elas adquiriram autonomia criativa e seguem compondo em um ritmo frenético. Vaso pronto, só preciso assinar.